O grande mal desta humanidade acomodada é a preguiça espiritual. Onde existe a preguiça, surge o comodismo. Todas as formas absurdas de comodidades, todas as formas absurdas de debilidade, deficiência e incompetência existencial. Assim as coisas são nos dias atuais. Um ser humano preguiçoso espiritualmente quer apenas a comodidade, o doce não fazer nada, que é o sonho da vida moderna. A vida moderna é o quê? Uma vida de comodidades, onde o ser humano busca retirar de sua vida as dificuldades. Mas quando as dificuldades desaparecem, surge esta vida monótona. Não que eu estou aqui dizendo que o ser humano deva sofrer e viver uma vida difícil. Longe disso, o ser humano deve ser natural. Mas a modernidade é a artificialidade e a ausência dessa naturalidade. A artificialidade que faz com que o ser humano busque formas abstratas e ilusórias de viver, onde o que conta é apenas um doce não fazer nada, as comodidades, a preguiça, o prazer, o conforto. Então, desta artificialidade moderna surgiram todas essas aberrações que anestesiam. O ser humano precisa encarar a vida na sua naturalidade, precisa ser natural. Não que deva surgir uma vida difícil, tortuosa, cheia de sofrimentos. Não, estou apenas dizendo que devemos encarar as coisas com naturalidade, aceitar a vida como ela é e não querer reescrever a vida, reinventar a vida nas perspectivas dessa modernidade, onde o que conta são apenas os instrumentos artificialistas de uma existência monótona, onde o ser humano abre mão da sua responsabilidade existencial. Porque a vida moderna é isso, a existência de um ser humano que vive no piloto automático, que excita de forma louca a sua mente com estimulantes desvairados e assim sufoca o seu espírito, o ser, o verdadeiro eu. Essa sociedade de pessoas robotizadas é justamente o resultado desta excitação mental, desta tara mental, onde apenas o cabeção conta, onde apenas o cabeção é levado a sério e não a intuição que se manifesta naturalmente e de forma simples. Esta naturalidade interior e esta simplicidade interior não toca as pessoas modernas. As pessoas modernas se tornaram indiferentes, insensíveis, toscas, brutamontes existenciais. Por mais que externamente essas pessoas sejam delicadas ou fracas, mas dentro delas existe um embrutecimento espiritual. Em seus corações, os seres modernos são verdadeiros brutamontes, que não conseguem mais sentir coisa alguma na perspectiva intuitiva, mas apenas dos sentimentalismos que são também subprodutos mentais, os quais muitas pessoas desatentas confundem com a intuição. E como se desiludem com esses sentimentalismos, se frustram
com esses sentimentalismos, por fim renegam qualquer forma de sensibilidade interior, confiando tudo cegamente à mente racionalista e calculista, que busca apenas objetivos e resultados materiais, objetivos e resultados imediatistas, né? Então, temos dois grupos de pessoas nesta sociedade. De um lado, os sentimentalistas, que são fantoches de suas mentes, e por outro lado, os racionalistas bitolados, que também são fantoches de suas próprias mentes. São apenas perspectivas diferentes de uma mesma escravidão mental, onde os grilhões da mente sufocam a vida interior. E por trás desta mente, todo um mundo de formas, de pensamentos, que afetam os seres humanos, que tocam os seres humanos, que estimulam, que excitam a mente e a sensibilidade mórbida, através de energias deturpadas, que excitam ou o racionalismo bitolado ou os sentimentalismos fracalhões e depravados. E assim as pessoas se tornam joguetes de um lado ou do outro. E assim surgem as divisões na sociedade. Direita, esquerda, religiões, ateísmo, ciência materialista, fanatismo religioso. Todos esses extremos que se chocam, mas por trás está o mesmo mal, o mesmo excesso de mente, o que gera a preguiça espiritual. Ou o excesso de mente é resultado da preguiça espiritual. São os dois males da nossa época. São os dois males. O excesso de mente sufoca o espírito, ou este espírito que se torna preguiçoso deixa a mente dominá-lo arbitrariamente. São os dois caminhos da escravidão, os dois diferentes caminhos que escravizaram esta humanidade que abriu mão da sua responsabilidade, delegando responsabilidades para a política, para as teorias econômicas, para as religiões, para as filosofias, para os espiritualismos mercadológicos, para as tendências culturais, os modismos, ou seja, essas diferentes correntes que surgem de tempos em tempos, soprando ventos de novidades, mas que não tem nada de novo. Tudo isso é a mesma velharia, apenas camuflada com um novo verniz de ilusão, de fantasia, de permissividade, de fraqueza, preguiça, indolência e por último, insensatez existencial e espiritual. E o grande mal desta humanidade é a preguiça espiritual. Pessoas preguiçosas no espírito querem apenas comodidades, querem apenas ser presenteadas, querem apenas direitos e mais direitos e mais direitos. Pessoas preguiçosas querem ser confortadas pelas religiões, pela espiritualidade bagaceira, pelas promessas da política que não trazem nada, que não realizam nada, senão apenas a ilusão e a enganação. Pessoas preguiçosas querem ser agradadas, porque na preguiça o ser humano não tem autodeterminação para ele próprio fazer as coisas. Daí terceiriza a sua responsabilidade. E quando falo dos preguiçosos espirituais, não me refiro apenas àqueles que nada fazem de suas vidas,
Aqueles que vivem a 1000 por hora, apenas correndo atrás das conquistas materiais, por mais que vivam numa correria atrás das coisas, em espírito são preguiçosos também, ali apenas a mente trabalha a 1000 por hora. A preguiça espiritual está tanto no vagabundo como naquele que apenas pensa em trabalhar para acumular bens materiais. Nos dois casos existe um espírito dormente, preguiçoso, um espírito fraco, que permite à mente dominar tudo. Daí surge o vagabundo ou aquele materialista, vaidoso e ganancioso, que quer tudo para si. E podemos observar esses extremos em tudo. Os racionalistas ou os sentimentaloides. Isso perpassa a configuração social da nossa época, tanto nas camadas mais elevadas como as mais baixas da pirâmide social. Mais do que nunca a humanidade sofre desta preguiça espiritual. E o que é a preguiça espiritual? É a inatividade do espírito. O espírito vai fraquejando, desiste de buscar um sentido para a vida. Quando o ser humano desiste da sua essência interior, ele se torna um preguiçoso espiritual. Ele sucumbe à sua preguiça espiritual. E daí afunda, vira apenas mais um no meio da massa. Apenas mais um. E nós observamos hoje essa preguiça espiritual nas pessoas. A indolência. Isso aí Abdrushim descreveu muito bem em sua obra Na Luz da Verdade. Há um capítulo ou uma dissertação cujo nome é Indolência Espiritual. Se alguém se interessar pelo tema, pode dar uma lida ou uma relida nesta dissertação. Indolência espiritual. Os seres humanos se tornaram indolentes. Por isso, a mente sobrepujou tudo, dominou tudo, esmagou tudo, apertou e enclausurou o espírito dentro do ser humano, porque o próprio espírito preguiçoso não se impôs mais, se deixou dominar pela mente, que por sua vez é assediada e excitada pelas formas de pensamentos, pelas energias degradadas que envolvem a Terra, constituindo o anel trevoso, que por sua vez foi constituído pelos próprios seres humanos. O mesmo anel trevoso que os seres humanos configuraram, agora os esmaga através da energia que volta sobre esses seres humanos espiritualmente preguiçosos. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!